Boa noite. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Muita calma nessa alma. Hoje estamos finalizando o desafio. Boa noite, Karen. Daqui a pouco a Lu entra conosco. Gabi, Mariana, Débora, saudades também, querida. Boa noite, Sam, Teca, Natália. Ai, gente, que delícia ver vocês. Vou esperar a Lu, mas tá tão linda. Obrigada, Leia. Hoje eu entrei antes da Lud. Franciele. Boa noite, pessoal. Nós estamos esperando aqui a Lu chegar. A gente hoje vai fazer uma live muito especial. Uma parceria muito esperada foi a minha da Luísa Nazaré. Ela foi um presente que a internet nos deu, um presente mesmo que a gente se encontrou aqui e hoje a gente tem trocas muito preciosas. Hoje à tarde a gente começou a conversar e aí a gente falou, a gente termina essa conversa hoje à noite, porque foi tão bom. Então é um lugar de muita troca, a gente aprende muito uma com a outra e a gente tá aqui para poder dividir com vocês um pouquinho do que a gente tem aprendido, do que a gente tem principalmente praticado. Lu, me pede autorização aí, Lu, que eu já vi que você tá aqui para eu poder te aceitar aqui. Vamos convidando mais pessoas, quem vocês acham que a gente precisa ajudar nessas emoções, né, gente? Esse ano foi um ano duro, um ano difícil. A gente vem de uma sequência, né, de desafios na nossa vida, tanto que estão acontecendo no nosso contexto, na nossa vida pessoal, né? E eu achei que eu ia ser muito perturbada pelas eleições. Boa noite, Oi, Lu. amiga. Tudo bem? Tudo bem? Você? Tô bem. Tô aqui falando com as pessoas, assim, que hoje, inclusive, né, quando a gente se falou, Lu, eu falei, Lu, tá precisando de calma nessa alma? E a gente riu, né? Por aqui nós estamos precisando. E essa é a maneira que eu queria, né, Lu, até começar essa conversa Uhum. para mostrar para vocês, assim, que nós somos também, somos afetados. Afetadas. Exato. Pelas emoções, né, Lu? Você quer dar um oi aí para as pessoas, para a gente poder conversar? Olá, olá, meu povo. Para quem não me conhece, sou Luísa, teóloga, mentora de espiritualidade bíblica e amiga pessoal da Maíra. A gente se encontrou pela internet, né, Má? E por conta dos assuntos em comum, acho que na época a gente estava falando as duas sobre meditação, sobre uma perspectiva cristã. E, e aí a gente começou uma troca muito rica que tem me abençoado muito na vida pessoal. E é uma alegria, a gente já sonhava há tempos, né, fazer algo juntas, uma colaboração, algo que a gente pudesse unir os nossos públicos e nossos assuntos que são tão intersectários, né, assim, então foi muito bom a gente estar juntas na última semana. E é engraçado que hoje à tarde eu estava falando para a Má sobre isso, que a gente ter se proposto fazer esse desafio para vocês, né, e com vocês, me forçou a praticar, né? E foi o que me salvou em meio a uma semana que também foi uma semana muito conturbada com N questões, não só o que já estava rolando em toda a nosso ambiente, né, nacional, digamos assim. Então foi muito rico poder sentir que o nosso compromisso em intencionalmente praticar
E tirar tempo para o silêncio, tirar tempo para se conectar com o Espírito Santo, nos ajuda a permanecer centradas, mesmo quando nós somos afetadas, né? E eu acho que esse é um ponto interessante da gente começar, de repente, Má, justamente essa expectativa que às vezes a gente tem de que equilíbrio emocional é nunca se afetar, nunca oscilar, nunca passar por várias gamas de emoções, né? Uhum. Ô Lu, isso é muito interessante. Eu acho que essa expectativa de não passar pelas emoções ou de não ter elas no nosso interior tem a ver com uma visão distorcida sobre a emoção. E a gente acredita que pelo fato da gente, por exemplo, estar nervosa e xingar o nosso marido ou os nossos filhos, ou pelo fato de estarmos tristes e não conseguirmos ser produtivas como a gente gostaria, a gente acredita que a emoção ela é uma pedra de tropeço para nós. É ela que faz com que a gente brigue com o outro, é ela que faz com que a gente desanime, desista, frustre. Então a gente está sempre com essa perspectiva de que a emoção ela é ruim. Então, eu acho que a primeira coisa, né, que inclusive a gente vai dividir essa live um pouquinho, gente, em dois momentos, assim. Eu vou trazer um pouquinho da visão do que eu sei como psicóloga, né? Talvez tenha gente aqui que também não me conheça. Eu sou psicóloga já há mais de 10 anos e trabalho hoje, sou instrutora de atenção plena, né? E a emoção, hoje eu perguntei assim lá no Insta, falei, gente, quais são os impulsos que estão aí dentro de vocês no dia de hoje? E antes eu tinha desenvolvido um raciocínio de que as emoções geram impulsos em nós, geram vontade de fazer algo. E aí, eu perguntei quais impulsos estão aí? E as pessoas responderam as emoções. Então, isso revelou, eu tive mais de 30 respostas, não teve uma que falou o impulso. Por quê? Porque a gente não sabe. A gente está com uma coisa que a gente acredita ser a nossa inimiga, mas a gente não sabe nem como é que aquilo começa, o que que isso faz em nós, o que que isso provoca, quais são todos os sistemas envolvidos na emoção. E isso é uma coisa nossa, a gente precisa saber. Isso vai estar conosco para o resto das nossas vidas. Então, entender as emoções e entender o processamento emocional é importante para a gente aprender a lidar com elas. E aí a gente Você vai falar. sabe, Má, só rapidinho antes de você continuar, uma coisa que você falou, né? O quanto as emoções fazem parte de quem nós somos, né? E o quanto as emoções são parte da imagem e semelhança de Deus em nós. Deus é um Deus que se emociona. Ele nos fez seres emocionais. Mas, como tudo, as emoções também estão distorcidas pelo pecado e descompensadas, né? E eu acho que o grande desafio não é não deixar de nos emocionar, porque cada emoção ela tem o seu lugar, né? Mas é como direcionar essa emoção para o lugar correto e para o desaguar correto, né? Então, enquanto você falava dessa questão de que as emoções fazem parte de nós, eu acho que é legal trazer essa questão de que ela faz parte não só de nós, mas da imagem e semelhança de Deus em nós, um Deus que se comove, um Deus que se emociona, né? E que não tem só as emoções boas, né? Se a gente a gente já está tentando tirar essa ideia de que existem emoções boas e emoções ruins, né? Mas o próprio Deus encarnado, nosso Senhor Jesus, ele não foi uma pessoa que não se comoveu. Ele não foi uma pessoa que estava aqui e que estava sempre feliz, sempre, muito pelo contrário. Ele chorou, ele sentiu raiva. E quando ele sentiu raiva, ele demonstrou essa raiva. E ainda assim, ele não pecou. Então, acho que são coisas que a gente precisa remoer juntas, né? Sim. E então, talvez a gente partir por isso. O que a emoção não é?
e começar a entender o que que a emoção é. Então, primeiro que ela é reflexo da imagem e semelhança do Senhor. Esse é um ponto excelente, Lu, que você traz. E que nos faz olhar assim e falar, gente, isso é importante, eu preciso olhar para isso, né? E um outro ponto, que é o ponto de vista da psicologia, o que que a gente entende como a emoção? É tudo aquilo que acontece em nós quando nos deparamos com algo que afeta o nosso bem-estar. Pode ser algo bom ou pode ser algo ruim, que vai trazer bem-estar ou que vai trazer mal-estar. Toda vez que interpretamos uma situação da realidade sob esse ponto de vista do bem-estar provocado em nós, surgirá em nós manifestações que podem ser físicas, psicológicas ou comportamentais. Então, falando aqui a linguagem mais simplificada possível. Então, vamos supor, a gente recebeu aí, vamos pensar na pandemia, a gente recebeu a notícia de um vírus lá fora que podia nos matar, que era perigoso. Nosso sistema interpretou a informação que foi chegada a nós e gerou em nós várias coisas. Então, gerou, talvez quem ouviu pela primeira vez pode ter sentido um aperto no peito, uma taquicardia, uma sudorese nas mãos. São reações fisiológicas à percepção de ameaça. Ela pode ter pensado muitas coisas, que são as reações psicológicas. Eu vou morrer, meus pais podem morrer, o que vai acontecer comigo? Vou ser entubada, enfim, aí vai variar conforme cada pessoa vai ter a leitura daquela situação. E as manifestações comportamentais que surgem em nós são os nossos impulsos, que são o que eu vou fazer, o que essa emoção provocada em mim me leva a fazer. Então, tem gente que se trancou em casa, não quis sair, que ficou aprisionado naquele medo e aprisionado no comportamento de se trancar. Tem o impulso de usar a máscara, de lavar as mãos. Então, esses impulsos, eles são respostas que podem ser funcionais. Se a gente não tivesse essas emoções, talvez a gente não se cuidaria. E talvez a gente aumentaria o risco de pegar esse vírus. Mas acontece que esses impulsos, eles podem nos conduzir para um caminho de vida. Então, a emoção, eu gosto muito de entendê-la como um motor. Ela vai gerar, ela vai tirar de nós força e recursos internos para reagir à vida. Mas ela pode nos conduzir para um caminho de vida, nos protegendo, nos auxiliando. Ou ela pode nos conduzir para um caminho de morte. Talvez nos aprisionando. Talvez fazendo com que a gente se torne agressivos, excessivamente medrosos, irados. Então, a medida, e é como você estava falando no início, não é tanto a emoção que a gente vai olhar, mas são as respostas aos impulsos que essa minha emoção dá. E aí, mais uma vez, não são os impulsos. Porque esses impulsos, eles vão ser respostas automáticas da emoção. Então, a sua emoção, ela tá aí para te proteger. Ela quer te manter viva, segura. Quando alguém, e aí a gente está falando de um aspecto físico, mas quando alguém ameaça a nossa integridade emocional, a nossa emoção também reage. Então, se eu tenho alguém que está sendo violento comigo, eu tenho uma sensação, aprendendo a me olhar e tudo mais, eu sei direitinho quando uma pessoa está me agredindo. E isso, para mim, foi muito importante, porque eu consigo me defender melhor. Então, quando alguém
tá me atacando, mas tem gente que ataca suavemente, né? Tem gente que tá ali, o meu coração, o meu corpo todo, ele responde, o meu coração acelera, eu fico quente. E a minha vontade, quando alguém me ataca, não é atacar, por incrível que pareça, porque às vezes a gente pode realmente atacar. A minha vontade é me esconder. É, sabe, é afundar e falar assim, eu quero sumir daqui. É, é me tornar mais submissa. Também é aceitar. Eu vou muito para esse lugar de aceitar, que a gente às vezes acha que é bom, né? Mas aí eu tô ali. E hoje eu consigo ouvir isso e falar, o que que isso tá me dizendo? Eu preciso me proteger. Às vezes, proteger vai ser me retirar. Às vezes, não, vai ser falar: olha, eu não gostaria que você falasse assim comigo. E a gente pode colocar limites de forma muito amorosa, de muito, né? De muito cuidado. Total. Tá fazendo E como sentido? é total, Ma, e como é precioso a gente pensar, né, nesses aspectos mais teológicos das emoções, que além de imagem e semelhança de Deus, as emoções, elas são mensageiras do nosso coração. A gente tem no nosso coração, né, o centro das nossas convicções e de como a gente decide lidar com a vida, né? O que é valioso para a gente, o que nos é caro. E eu vejo muitas emoções como mensageiras que estão mostrando para a gente assim, opa, algo que é muito precioso para mim está sendo ameaçado, ou então celebrado, né? Que bom, isso que é muito precioso para mim está num lugar de prosperidade, de bem-estar, né? E só que quando a gente se isola das emoções, que eu acho que é uma das reações que a gente tende a ter justamente por ser por não sermos letradas em permanecer tempo suficiente com as nossas emoções, né? A gente foi aprendendo a ou engolir o choro ou a só distrair, nem perceber que tem, né? Uhum. A gente perde a oportunidade de conversar com o nosso coração e de aprender a como guardar o nosso coração. Inclusive essa questão que você falou, né? Que às vezes a reação mais apropriada e mais saudável ao medo não é fugir e se isolar, às vezes é se impor. E aí o sentimento de raiva pode te ajudar a se colocar nesse lugar, né? E construir E o relações saudáveis, né? exato, então, e entender, né, o quanto as emoções são essas aliadas na nossa construção de saúde, de uma maneira mais abrangente do que só esse lugar estático de estou sempre em paz, que é impossível no mundo que a gente vive, né? Uhum. A gente não vai estar sempre em paz. Inclusive, estar sempre em paz é sinal de falta de saúde, não é? Mediante algo que é triste, o saudável é chorar. Uhum. Perfeito. Mas qual é a medida do choro? Onde esse choro é feito, né? Como esse choro é expressado, aos pés de quem, com quem, Uhum. né? Como que a gente estabelece lugares seguros para que o choro exista e que seja testemunhado pelas pessoas ao seu redor, né? Eu acho que principalmente dentro dos nossos ambientes cristãos, a gente criou essa expectativa de que a gente precisa estar sempre bem. Afinal de contas, Jesus Cristo mudou o meu viver. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Onde já se viu, né? Onde já se viu eu crente me sentindo agoniada, angustiada, com medo. E aí a gente já começa a confundir com falta de fé, quando na verdade é só viver, é só a gente tentando viver nesse mundo caótico que nos afeta o tempo todo, Uhum. né? E o nosso coração conversando com a gente. Opa, você nasceu, você foi criada
para estar segura. Mas o mundo que a gente está não é seguro. Exato. Então, é natural que a gente sinta insegurança. Mas o que fazer com essa insegurança? Onde vivenciar essa insegurança, né? Lu, você falou uma coisa tão interessante. A emoção, ela nos convida para olhar para a realidade. A realidade, ela é dura. Uhum, Vai haver injustiça, uhum, vai haver indiferença, uhum, vai haver. E isso não acontece com o outro, acontece comigo. uhum, Eu acho que um dos caminhos que eu falo da libertação, assim, do equilíbrio emocional, na verdade, passa pela aceitação. É isso aqui. Isso aqui tá me revelando a minha vida, isso aqui tá revelando o que é importante para mim. Tem uma frase que eu gosto quando você fala isso, é a minha dor, onde tem dor tem valor. Isso aqui tá revelando algo que é importante, e isso aqui tá me fazendo um convite, que é olhar para algum lugar. E aí é uma das. A gente fez um raciocínio do no Muita Calma Nessa Alma, né? E eu não sei quantos de vocês fizeram o desafio, mas o desafio começava justamente em olhar para o nosso coração, encarar tudo que ali estava. Enquanto a gente estiver achando aí que tem um mundo cor-de-rosa que a gente pode habitar e onde não vai haver emoção, a gente não vai se libertar. A gente não vai entrar numa via de tratamento, né? Então olhei para dentro, foi o nosso dia 1. Som do meu coração, né? Ver se há em mim algum caminho, algum impulso aqui que está me conduzindo à morte. Então, essa sondagem, ela requer coragem e aceitação de olhar, sem julgamento. E quando olhamos, podemos ouvir, enxergar com clareza e escutar. E quando escutamos, entendemos que aquela dor está dizendo de um valor. É bom ser pertencente, por exemplo. É bom ser amado. É bom andar em unidade. E aí a gente pensa, onde eu tenho amor? Onde eu tenho unidade? Onde eu tenho pertencimento? Onde eu tenho segurança? Aí a gente desperta para um lugar que tem isso, que é o Senhor. Então a emoção ela pode ser, pode nos conduzir para Deus, para um caminho de fé, né, Lu? todas elas, inclusive, né? E eu acho que isso que é o mais precioso, assim, quando a gente lê a nossa Bíblia com esse olhar, de que o Senhor nos conhece por inteiro. E Ele, em Jesus, nos aceita e acolhe por inteiro. Eu acho que uma das grandes dificuldades da gente vivenciar todas as emoções, inclusive as emoções mais difíceis, com Deus, é o medo que a gente ainda tem de ser condenada por Ele, de ser reprovada por Ele, de ser punida e castigada por Ele. E essa ideia de que viver perto de Deus é nunca sofrer. E quando alguma coisa ruim está acontecendo, você já logo pensa: nossa, o que será que eu fiz para merecer isso? Ou então, eu tô fora da vontade de Deus. E a gente precisa abrir o nosso horizonte, entender que o caminho que o nosso Senhor Jesus nos convida a trilhar e a seguir é o caminho da cruz. Então, o nosso caminhar do lado de cada eternidade, por mais que já seja um caminhar vitorioso, porque a gente sabe o destino final, é um caminhar que envolve carregar a nossa cruz. E a nossa cruz não é Deus pesando a mão sobre nós e nos castigando. É aceitar a realidade imperfeita do aqui e o agora. É olhar para a vida como ela é e entender que sempre, e eu acho que isso é o mais difícil da aceitação, porque às vezes a aceitação a gente confunde com resignação, ou então com
sabe assim, tipo, ah, não, é. E eu acho que o desafio que a Bíblia nos ensina, e principalmente os Salmos nos ensinam como disciplinas espirituais, é a gente olhar para a vida com realismo, então, de uma maneira bastante clara de que no mundo tereis aflições. O que a nossa expectativa, a expectativa cristã para com a vida do lado de cada eternidade é caos. Uhum. Caos atrás de caos, tempestade atrás de tempestade, dificuldade atrás de dificuldade. Mas ainda assim, cultivar um olhar esperançoso e um olhar que celebra a graça derramada a cada minuto do dia. E eu acho que esse é o nosso maior desafio, porque a gente também é, atrelou graça e bênção com coisas bastante específicas, né? A gente acha que a gente está com uma vida abençoada quando tudo está indo bem. Total. Mas a bênção de Deus é existirmos, é estarmos vivendo. Deus não deve ar para você. Deus não te deve vida. O fato de você estar viva já é graça, já é bênção imerecida. E quantas vezes a gente vive com um olhar de rancor para com a vida, pensando, poxa, Deus não está me abençoando, porque aquilo que eu queria que acontecesse não está acontecendo. E aí a gente tem que lembrar, epa, a vida não é sobre mim. Eu estou aqui agora fazendo parte da vida de Cristo, que continua vivo e que continua em missão. E essa parte daquilo que eu faço parte da vida de Cristo inclui a cruz. Mas a boa notícia é que a cruz não é o fim. A cruz é o meio. O final da história é a ressurreição. Então, Jesus não nos prometeu vida sem aflição, vida sem emoções difíceis. Jesus nos prometeu vida em meio às aflições, em meio às emoções difíceis, aqui e agora, e vida plena e abundante eternamente, do outro lado da eternidade. E aí a gente pode olhar para a vida e entender, Senhor, eu já estava esperando por esse caos. Ele ia acontecer mesmo. Mas a minha paz, e eu sei que você fala muito isso também, Má, que é uma ressonância que nós temos. A minha paz não está na ausência do caos. A minha paz está na presença de Cristo, aquele que venceu o caos, que hoje reina e que passou por cada uma das emoções difíceis que a gente passou. Gente, a gente não tem noção da agonia que Jesus viveu Verdade. naqueles minutos antes da cruz. Agonia ao ponto de suar sangue. Não tem emoção difícil que a gente possa vivenciar, que ele não tenha vivenciado. E hoje ele nos dá a presença dele, através do Espírito Santo dele, para que a gente possa passar por todas essas emoções. Só que aí é que está a questão, e que eu acho genial o quanto mindfulness nos ajuda nisso. Porque esse poder está disponível para a gente. Só que às vezes a gente não está sintonizado com esse poder, porque nós não estamos sintonizados com a presença de Deus. E isso, o Espírito Santo de Deus, ele é tão gentil que ele bate a porta. Ele está ali, disponível, batendo a porta. Ele não vai arrombar a porta. A gente precisa treinar o nosso coração e nossa mente a estar com a porta aberta para ele. Uhum. Receptivas, atentas. E aí
que eu acho que o mindfulness ajuda tanto. Ô Lu, e eu pensei numa coisa, mais do que bater Eu me a... empolguei aqui, hein, Má? Eu Eu amei, começo a falar do evangelho, eu me empolgo. eu amei aqui aprendendo com você. Essa perspectiva de o caminho de Jesus passa pela cruz, né? A ressurreição vem após a cruz. É algo que tem falado muito ao meu coração também. E é um lugar de maturidade, né, Lu? Que a Uhum, gente tem que passar também. Tipo, de uhum, aguentador. uhum, Falar aí, total. não é da maneira que eu gostaria que fosse, mas eu posso Uhum, prosseguir assim. exato. Eu posso continuar caminhando, né? Esse é um termo que a gente aprende que, inclusive, os últimos estudos de psicologia, eles têm trazido muito isso, é a aceitação radical. É a aceitação radical de tudo que vem como é. Então, esse lugar, eu acho que é o lugar que nos liberta para experimentarmos outros caminhos, né? Que não ficar ali agarrado naquilo. Mas Total. E a gente só consegue aceitar como é, inclusive as partes difíceis da vida, quando a gente entende que está tudo cooperando para o bem. E a gente entende qual é esse bem. Porque, de novo, a gente confunde. uhum, A gente acha que esse bem que Deus nos prometeu é uma vida do lado de cada eternidade, sem dificuldades, em que tudo nos vai bem. Mas Ele nunca nos prometeu isso. A vida do lado de cada eternidade é sobre ter Cristo formado em nós. Se a gente lê o restante dessa frase, de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Ter Cristo formado em nós. Nós estamos em um período da história de Deus em que Cristo está sendo formado em nós. E a gente pode descansar na certeza de que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins da vida vão cooperar para que o caráter de Cristo seja formado em nós e que o reino de Cristo seja manifesto através de nós. uhum, E quando a gente vai aceitando isso e vai recebendo o caminho que Deus está dando para gente, e eu acho que o mais importante é, inclusive, pensar. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas pensam assim, esse é um pensamento muito comum dentro das nossas igrejas. Deus não está comprometido com a minha felicidade, Ele está comprometido com a minha maturidade. Então, a gente lê isso como Deus vai me fazer sofrer para eu aprender. uhum. Mas aí a gente está alimentando uma visão de Deus tão mesquinha, uma visão de um Deus que que está lá longe e que não quer dar para a gente o que a gente deseja. O nosso problema é que o nosso desejo está tão corrompido pelo pecado que a gente acha que a gente está desejando algumas coisas, quando na verdade o que a gente mais deseja é a plena intimidade e comunhão com o próprio Deus. E aí aquele versículo dos Salmos, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A gente lê esse salmo pensando assim, se eu adorar a Deus direitinho, Ele vai me dar todas as outras coisas que eu quero. Total. Quando na verdade o que esse salmo quer dizer é, se o Senhor for tudo o que você quiser, você vai ter tudo o que você sempre desejou e nunca soube que era isso. Então Deus está imensamente comprometido com a nossa felicidade. Só que a nossa felicidade passa pelo caminho do reordenamento dos nossos desejos. E a gente olhar de volta para o Senhor e buscar nele essa satisfação. E aí, de novo, as emoções são mensageiras do nosso coração para mostrar aquilo que a gente está colocando, a nossa esperança, o nosso desejo, aquilo que a gente está. Ih, gente, desculpa, está passando uma moto. Aquilo que está roubando o nosso olhar das mãos de Deus, sabe?
E como é precioso a gente lembrar disso, que a gente pode aceitar o que vier da nossa vida, seja bom, seja ruim, porque no fundo a gente sabe que não é sobre a gente aqui e agora conseguir todos os checks da boa vida, sabe? É sobre a gente, a boa vida, na verdade, é sobre a gente estar em comunhão com Deus. Isso já é a eternidade. O que é a eternidade? O que é a vida eterna? Conhecer a Deus. Jesus falou isso. E a vida eterna já está revelada pra gente agora. Só que aí, de novo, fazendo gancho com a atenção e com a consciência da presença de Deus. Nós temos a vida eterna disponível para nós, já, desde já, para nos ajudar a lidar com o caos da vida não eterna. Mas nós não prestamos atenção. Nós não abrimos espaço para essa vida eterna fluir em nós e encher todo o nosso ser. Ô Lu, puxando esse gancho da atenção plena. Ai, gente, eu queria ficar ouvindo a Lu, entendeu? Ficar aprendendo tudo aí com ela. E eu quero ficar ouvindo você. Uma frase da Teresa d'Ávila que fala assim, que eu amo muito. É um desatino entrar no reino dos céus sem primeiro entrarmos em nós mesmos. Uhum. Onde Deus escolheu estar é dentro de nós. Então passa, né? Esse caminho que a Lu colocou, ele passa por olhar para nós. Uhum. Por entender tudo que está aqui. Uhum. Por aceitar tudo que está aqui e entender assim, eu tenho aonde ir com isso aqui que surgiu em mim. E eu tenho um lugar seguro para ir. Perfeito. E eu acho que isso que é o mais legal, assim, quando a gente olha para os Salmos, gente, os Salmos estão cheios de emoções e de expressões de emoções que não são nada politicamente corretas. Tem vários salmos que o salmista fala: eu queria que o meu inimigo tivesse a cabeça decepada. E ele está falando isso para Deus. Então, acho que isso é muito precioso a gente entender. O lugar mais seguro para um pecador que está em processo de redenção em Cristo Jesus estar é diante do Senhor. Porque a gente não consegue lidar com as nossas emoções e os nossos impulsos sozinho. Mas Jesus já conseguiu lidar. E ele trouxe o reino dos céus para nós. E é isso que você falou. O que é o reino dos céus? Não é um lugar para onde a gente vai. É um estado de espírito que ele já disponibilizou para a gente. Amém. É isso. Então a gente pode sentir tudo o que há para sentir nesse lado de cada eternidade, que é tão frustrante, que as coisas não acontecem no tempo que a gente queria, que coisas se quebram, que pessoas nos machucam, pessoas nos traem. E tudo isso geram em nós emoções que foram feitas para serem vividas e experimentadas diante da presença do Senhor. E aí eu queria trazer um exemplo bem claro dessa emoção sendo vivida e redimida diante do Senhor, que é o Salmo 4, em que ele começa, é um salmo de Davi, e ele começa falando assim: responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça. Livra-me da minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama? Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? E aí tem uma coisa muito legal nos Salmos, que está escrito aqui como interlúdio entre um parágrafo e outro, mas que no original se chama Selá.
toda a Bíblia hebraica foi feita não para ser lida, mas para ser ouvida. Eles se reuniam e ouviam isso daqui. E aí, toda vez que o sacerdote estava lendo, ou a pessoa que estava expondo a Bíblia estava lendo, e lia essa palavra selá, ela sabia que era o momento de silenciar e deixar aquilo entrar. E uma outra coisa que tem muito na Bíblia hebraica é repetição. Então, quantas vezes nos Salmos a gente não lê como Deus é bom e maravilhoso? Bendigam todos os seres da terra. Como Deus é bom e maravilhoso. Bendigam todos os seres da terra. Essas repetições foram feitas para que o nosso coração chegue, sabe? Nossa mente sabe, mas o nosso coração demora para chegar. E por isso a gente precisa do silêncio, por isso que a gente precisa da repetição, por isso que a gente precisa passar tempo, às vezes anos, no mesmo versículo, mas a gente tem pressa. Nós somos vorazes, né, Má? A gente está falando sobre isso. E aí o salmista continua, então, depois do silêncio. Estejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a Ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Selá. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Esse último versículo é muito famoso e a gente conhece ele de cor e salteado. Mas quem diria que nessa mesma oração o salmista começa dizendo: livra-me da minha angústia, tem compaixão de mim e ouve a minha oração. Me responde, Deus. Ele começa a oração dessa maneira e ele termina a oração dizendo: em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Ou o salmista é bipolar, pode ser também, não tem problema nenhum. Ou alguma coisa aconteceu aqui no meio do caminho. Nós podemos trazer a nossa ira, a nossa indignação diante do Senhor. Então, esse é o primeiro passo que a gente até gosta de ensinar, né, Má? Que é: traga, perceba qual é essa emoção e traga ela nua e crua diante de Deus. Porque, gente, Deus já conhece seu coração. Vamos combinar? Vamos parar Não de... adianta. Não é, mas às vezes a gente vem, a gente tá lá sentindo raiva, mas aí na hora da oração a gente: Senhor, abençoe. Deus amado. Não foi nada, Deus, eu tô querendo matar essa pessoa. Deus está presente, te vendo, te conhece. Ele sabe o que está no seu interior. Traga a emoção nua e crua diante dele. Mas aí o próximo passo não é ficar só na emoção nua e crua. É lembrar quem Deus é. É tirar um tempo em silêncio, que o salmista fala aqui, né? Não deixe que a emoção te domine, mas tire um tempo em silêncio e se lembre quem Deus é. Contemple o Senhor. E Lu, E aí, no contemplar, o nosso coração vai sendo transformado. eu vou fazer um adendo, não só de lembrar quem Deus é, mas de tornar-se disponível para estar na presença de Deus. Uhum.
Porque é um exercício que ele vai além do racional, né? Total, É um total. exercício de fé, de entrega, de rendição. Com tudo isso que está aqui gritando na minha alma, eu entro em silêncio porque eu sei que Deus está aqui. Uhum, uhum, Tem uma frase que é de Taizé, da comunidade Taizé, que eles falam assim: o silêncio é a conversão do coração. É um esforço para tornar-se disponível o seu interior para aquele que se aproxima no sopro de uma brisa suave. uhum, E eu tenho trabalhado muito isso, assim. A gente não consegue fazer isso. uhum. Não é que a gente não consegue, na verdade a gente consegue, mas a gente não pratica esse lugar. Exato, A gente não é exato. E treino. a gente não pratica justamente porque a gente se deixa levar pelas emoções. A Uhum. gente não pratica porque quando a gente não tá afim, a gente não faz. Ou então a gente acha que, mas eu não tô com vontade de falar com Deus. Vai ser hipocrisia. Não é hipocrisia. Uhum. As suas emoções estão desgovernadas. Você levar o seu coração diante do Senhor quando você não quer, é você ser fiel. Lu, eu vou te cortar mais uma vez. Não há Não tempo tá cortando. Não tá cortando, tá? Tecendo comigo. tentando. Quando você fala, as emoções elas estão desgovernadas, né? Elas surgem, geram todos esses impulsos. O que que acontece? Normalmente a gente sai respondendo aos impulsos. Uhum, Então, essa reatividade, normalmente uma emoção ela vai só crescendo. Então, imaginem assim, você está no trânsito e uma pessoa te fecha no trânsito. Você tá com a emoção ali da raiva de ser fechado. De repente, você tá pensando que o seu dia começou mal. E de repente você tá pensando que ninguém te respeita e que na verdade ninguém nunca te respeitou na vida. E que na verdade, o que você tá fazendo no seu casamento que nem o seu próprio marido te respeita? E aí, você vai engajando nessa mente adoecida e não se uhum, rende. uhum, Eu falo muito com tanto as minhas alunas quanto os meus pacientes, assim, queira interromper esse processo. uhum, Queira falar, perceba a desordem e fale assim, eu preciso urgentemente de me render ao Senhor. Caso contrário, você vai começar a se conectar com os adoecimentos que a sua mente te leva. uhum, uhum, Então hoje, Lu, por exemplo, banho é um lugar que a gente, assim, pelo menos eu, tem gente que é no travesseiro na hora que deita, eu tô no banho, sabe? E vou conversando com tudo que eu queria ter falado no dia, eu vou falando no banho. Eu já entro no banho com um estado de presença e atenção, falando assim, eu vou viver isso aqui que eu tenho para viver agora. E toda vez que a minha mente quiser se distrair, eu vou voltar para o meu momento presente. Deus, ele tá nesse agora. sim. Ele não tá aonde sua mente tá, É, normalmente. Você tem que trazer é. sua mente de volta. E quantas vezes forem necessárias, se resgatar. Você tem um lugar Uhum, para ir, que é o Senhor, uhum, uhum. né? E como eu acho que o caminho para esse resgate da presença passa pelo corpo, né? E por entender que nós somos seres inteiros e que nós estamos limitadas a um tempo e a um espaço. Uhum. Porque o que é a nossa mente divagando por aí? É a gente tentando sair dessa limitação que é tão frustrante de Perfeito. não sermos oniscientes, onipotentes e onipresentes.
Muito... E aí, quando a gente lembra da limitação do nosso corpo, e a gente lembra, eita, eu tô num corpo, um corpo que é limitado, que tá aqui agora, que não consegue estar lá no futuro, não consegue estar lá no passado. Não consegue resolver o que passou, Não né? consegue resolver o que passou, só consegue estar aqui agora. E, e quando a gente escolhe passar por essa emoção e lembrar, oi emoção. Eu lembro de das suas aulas, né? Falou assim, oi emoção, seja bem-vinda. E eu gosto de falar, né, que é puxar a sua alma para conversar mesmo e falar assim, alma, vem aqui, vamos conversar. Isso. Por que estás tão abatida? Por que se perturba dentro de mim? E conversar com a sua alma. E trazer e passar por aquela emoção e dar a essa alma o mesmo tratamento que o Senhor a dá, né? Que é acolhimento, Respeito. que é respeito, que é lembrar daquilo que nos dá esperança, Uhum. né? E que é trazer à memória a perspectiva eterna da vida. Mas isso passa por a gente voltar a ter corpo, né? Na nossa espiritualidade. Acho que aí a gente já abre uma aba enorme, porque a Assim, nossa espiritualidade ficou ficaria aqui horas. super mental, né? Exato. Mas a gente voltar a lembrar que a gente tem corpo, que o nosso corpo, e que inclusive, gente, nosso corpo faz parte do céu. O céu não vai ser alma penada, tocando harpa nas nuvens. O céu vai ter coisa para cheirar, vai ter coisa para tocar, vai ter coisa para fazer, e vai ter corpo, vai ter carne. Carne incorruptível, sem a corrupção do pecado. Não, E o reino dos céus é já aqui nesse corpo, perfeito. vivenciando aqui e agora, né? Ô, Lu, tá todo mundo falando aqui. Essas duas podiam fazer uma live uma vez por mês. Deixa gravado. E agora a gente tem algo, né, para dizer. Porque esse papo, como a gente está experimentando, que ele não termina Vocês aqui. viram que não tem fim, né, gente? A gente estava de tarde conversando, agora estamos conversando e já abrindo várias abas. Não, não tem fim. Exato. E a boa notícia é que não precisa ter fim, porque a gente tem uma novidade e um convite, um presente para vocês. Olha aí, Má. A gente vai continuar esse papo juntos, juntas, no sábado, agora, dia 5 de novembro. Então, para quem tá aí, quem gostou, se fez sentido, a gente quer te fazer esse convite para entrar na nossa roda de conversa, onde não vai ser só nós duas, mas vai ter todos juntos, vai ter lugar de escuta, vai ter lugar de entendimento dessa emoção, de mais clareza sobre esse mundo interior. E a gente vai fazer essa, a gente chamou de oficina, né, Lu? Uhum. E vai durar, vai ser de 9 da manhã no sábado até meio-dia e meio. Pode ser que se estenda um pouquinho, né, Lu? Dependendo de como for. Uhum. E a gente quer honrar vocês que estiveram aqui conosco nessa live, nesse bate-papo, nos apoiando tanto aqui, trazendo um preço mais acessível para vocês nesse bate-papo que a gente vai ter nessa oficina de como lidar com as nossas emoções à luz de Jesus. Então, Uhum. a Lu vai continuar trazendo esse presente dessas reflexões maravilhosas. Eu vou poder trazer um pouquinho também do meu conhecimento da psicologia e do mindfulness, da meditação para vocês. Vai ter meditação, vai ter tudo, um pouquinho de cada universo nosso, para auxiliar vocês a navegarem pelas emoções, assim como nós temos tentado navegar, né, Lu? A gente estava Pela falando. graça de Deus e pela disciplina do nosso ser mortal corrompido pelo pecado. Então, como que eu e a Lu, assim, nossa, eu fui até mais equilibrada esses dias, a gente comentou hoje, né? Porque é um treino, é um caminho, é um processo. Então, a gente quer dar o start para esse processo
com vocês no sábado, né, Lu? Você quer E a falar? gente deu o nome, a gente deu o nome de oficina e de workshop justamente porque vai ter um conteúdo bastante prático, que eu acho que é talvez o que nos falte mesmo nesse lidar com as emoções do dia a dia. Então a gente quer dar para vocês recursos que fazem sentido e diferença nas nossas vidas, né? Que a gente usa no dia a dia para lidar com todas as emoções que a gente também sente, né? Porque às vezes a gente, né, ouve a gente falando aqui, né? Vocês ouvem a gente falando e pensando assim, ah, mas é fácil, porque, né? Ela não deve sentir a mesma raiva que eu sinto. É a mesma raiva, gente. A mesma. É a mesma frustração, é o mesmo estresse. E tem vezes que a gente lida bem, tem vezes que a gente não lida bem. E eu acho que justamente o que a gente quer trazer é quais são algumas ferramentas que a espiritualidade bíblica nos dá, né? Então, que a tradição cristã nos dá, quais são algumas ferramentas que o mindfulness nos traz, que a psicologia nos traz, quais são algumas perspectivas sobre emoção que a teologia nos traz, para que a gente consiga ter essa clareza e essa caixa de ferramentas, Uhum. né, para a gente tentar lidar com as emoções e para a gente lidar também, inclusive finalzinho do workshop vai ser e quando eu esquecer de tudo e simplesmente me deixar simplesmente ser conduzida pela emoção, né? Que é o que acontece muitas vezes e o que a gente precisa também treinar, que é a nossa autocompaixão, que é o receber a graça de Deus para recomeçar e ter a resiliência de recomeçar, né? Então, a gente está muito animado, faz muito tempo que a gente sonha com isso, né, Má? Que a gente troca, a gente fez, escreveu esse material a quatro mãos. Quatro? Olha eu, gente, já tô mais pra lá do que pra cá. A Lu não é noturna, é sábado de manhã. Eu não sou. Tem Exato. Sábado de manhã eu vou estar noturna. super presente. E já entregou tudo isso, vocês não estão entendendo, sabe? E a gente escreveu com muito carinho, trazendo as nossas perspectivas. A gente até teve dificuldade, né, Má, de dizer chega. Vocês perceberam aqui, falou assim, ah, gente, não, peraí, já tem coisa demais aqui. Já dá 4 horas, 3 horas, e se for, né, a gente vai que vai. Então fica o nosso convite, vai ser esse sábado. Uma coisa importante é, se você não conseguir ficar ao vivo, estar ao vivo no sábado, a gente vai gravar e vai disponibilizar e você pode, né, colocar seus comentários e dúvidas ao longo do tempo na área de comentários da plataforma que vai ficar a gravação. Então, às vezes, se por uma questão de agenda você não conseguir nesse sábado especificamente, você pode ainda ter acesso a esse conteúdo, e não só ao conteúdo, mas também ao nosso suporte, né? A Assistência. nosso tirar de dúvidas e assistência com você. Então é isso, gente. Fica o convite, vai ser esse sábado. Fala, você tem os valores anotados aí, fácil? Só pra gente. Temos, ó, vai ser Né? o valor final, fora de hoje, vai ser 397. Hoje a gente está dando um desconto de R$ 150 para quem está ao vivo aqui com a gente na live. E o link está nas nossas bios. Até meia-noite de hoje. Né? A gente vai deixar isso como um presente para você que ficou até o final da live, que assistiu essa live hoje, para você já garantir sua vaga com esse desconto de 150, que vai dar, ixi, agora a matemática, 240, 247. Tem que ser, é a matemática que você não é bom, entendeu? Que o curso não vai ser. Gente, olha só, isso é menos do que 1 hora com a Maíra de sessão. E você vai ter 3 horas e meia. A Carita tá perguntando, é pago? É pago, tá, Carita? Por conta de limitação mesmo, de quantidade de pessoas que a gente quer atender e para honrar mesmo também os nossos ministérios e suportar, né, as nossas equipes, as nossas frentes de trabalho gratuitas, como essa que a gente fez, né, na semana passada, essa live.
Então, a gente sempre tem essas frentes pagas e essas frentes gratuitas, que são sustentadas pela frente paga. Então, se vocês tiverem esse recurso para investir, invistam sabendo que vocês estão também investindo nos nossos ministérios, né? Sim. Muito bem lembrado, Lu. Então é isso, né? Hoje até meia-noite a gente vai ter essa condição especial. E a partir de amanhã a gente vai enviar lá no grupo do Telegram também do desafio Muita Calma nessa Alma para honrar as pessoas que estavam lá. E a gente espera vocês no sábado, vai ser uma alegria, né, Lu? A Vai gente, ser muito bom, a gente. gente já se curte assim, ficar conversando. E com vocês, assim, eu acho que vai ser uma troca maravilhosa. E obrigada por terem ficado aqui, né, até aqui esse momento, por terem acompanhado a gente no desafio. Para nós, como a Lu disse, foi algo que nos ajudou também. Então foi muito bom poder ter essa oportunidade, né, Lu? Uhum. E hoje vai ficar gravado, estão perguntando aqui, vai ficar gravado. Então vocês podem ouvir e reouvir, Uhum. e vai ser muito bom, gente, estarmos juntos no sábado com mais tempo, com mais calma, para a gente aprender juntas e praticarmos juntas. Isso. Mas, amiga, Deus abençoe. Boa noite aí para você. Boa noite, gente. Com você. Muito bom estar com vocês. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.